E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar que a gente não deve consumir pães brancos ou então alimentos de alto índice glicêmico, porque eles vão fazer a sua glicose subir demais e isso é prejudicial em alguns casos. E todo mundo recomenda que você consuma pães integrais, cereais integrais. Por eles serem integrais, eles vão fazer com que a sua glicose suba de forma gradativa, evitando o pico, beleza? Esse estudo aqui rebate isso, traz outra visão pra gente, eu vou explicar tudo pra vocês, foi como eu estou falando do vídeo. Então, para começar, eu vou explicar o que acontece quando a glicose no nosso sangue está alta. Aqui a gente tem consumo de carboidrato é igual a mais glicose disponível, ou seja, o carboidrato é digerido, vai ser transformado em glicose, que é uma molécula menor, e essa vai estar disponível. Vamos lá, quando a glicose está disponível, escrevi errado aqui, mas vocês entenderam, vamos lá. A insulina é sinalizada. E o que a insulina faz? A insulina aumenta quando temos glicose disponível, justamente porque a insulina vai colocar a glicose para dentro da célula. E com isso, a célula consegue aproveitar a energia que a glicose consegue produzir. Beleza, gente? Então, esse aí é o conceito básico. É o funcionamento padrão ali do metabolismo de carboidratos, tá? Muito simplificado para vocês entenderem. E aí o que acontece quando a glicose está muito alta? Quando temos uma glicemia muito elevada, a insulina também deve permanecer elevada. Ou seja, o pâncreas, que é o local de produção da insulina, fica sobrecarregado. Então, é isso aí, gente. O pâncreas produz insulina. Se ele está tendo que produzir muita insulina porque o organismo da pessoa está sempre com muita glicose disponível, com a glicose sempre elevada na corrente sanguínea, esse pâncreas vai ficar cansado, ele vai apresentar disfunção. Ele não conseguirá trabalhar. E isso leva ao quadro de DM2, ou diabetes mellitus do tipo 2, que é quando a pessoa não nasce com diabetes, mas ela desenvolve ao longo da vida. Mas claro, gente, para isso aqui acontecer, é necessário também todo um contexto, ganho de peso, acúmulo de gordura central, principalmente, gordura na região abdominal, falta de atividade física, sono ruim, beleza? Então, esse aqui é um dos motivos básicos por que as pessoas se preocupam tanto com a glicose, ok? Ficou entendido? Agora a gente vai falar sobre como esse estudo foi feito. Eram 2 grupos de 10 participantes em cada. Então, como eles queriam comparar o efeito do pão integral e do pão branco sobre a glicemia, eles separaram os grupos e fizeram intervenções de uma semana. Ou seja, o grupo 1 ficava consumindo durante uma semana o pão integral e o grupo 2 durante uma semana consumia o pão branco. E claro, eles tinham que trocar o consumo do pão para poder achar os dados de maneira correta. E o que eles fizeram? Fizeram o período de washout. É justamente uma espécie de limpeza, podemos dizer assim, para poder ter esses dados de forma mais fidedigna. Ou seja, o grupo aqui estava consumindo pão integral, ele acabou o período de intervenção de uma semana, aí ele ficou 2 semanas sem intervenção nenhuma, para depois ele passar a consumir o pão branco, beleza? Assim que o estudo foi feito, vamos olhar os dados agora. E os resultados desse estudo foram muito legais. Olha só, o senso comum é que o pão integral vai fazer com que a glicemia suba de maneira gradativa. Isso aconteceu com um percentual das pessoas participantes, mas com outras, isso também aconteceu com o pão branco, sendo que, pelo senso comum, o pão branco é responsável por elevar bastante a glicemia. Isso não aconteceu nesse estudo. Aí você deve estar se perguntando, por que será que os resultados foram tão intrigantes assim, né? Por que será que o pão branco em umas pessoas aumenta muito a glicemia e em outras abaixa? Por que será que o pão integral, que é tido como super saudável, aumenta muito a glicemia em algumas pessoas? Isso tudo é resultado da variabilidade da microbiota intestinal. Ou seja, a minha microbiota não é igual à sua, não é igual à do seu pai, não é igual à da sua mãe, nenhuma pessoa tem uma microbiota igual a de outra pessoa. Isso varia muito, então os pesquisadores acharam que esse efeito da diferença da resposta glicêmica se deu devido ao microbioma intestinal. E o que acontece? Um padrão tido como saudável, entre aspas, possivelmente favorece menores respostas glicêmicas. Entendem? Mas a gente também tem que entender o seguinte: pela literatura, não há um padrão específico de espécies que devem habitar a microbiota intestinal de um ser humano. A gente
tenta classificar uma microbiota como saudável ou não saudável diante dos hábitos da pessoa. Consumo de frutas, vegetais, baixo consumo de gorduras saturadas, como por exemplo carne vermelha, manteiga, bacon e afins. Além disso, na conclusão desse estudo, eles comentaram que a classificação dicotômica entre alimentos saudáveis e não saudáveis não é uma prática tão efetiva justamente por desconsiderar essa variabilidade genética que existe na resposta da glicemia, beleza? Mas claro, gente, esse estudo tem suas limitações também. Eles também deixam bastante claro que os mecanismos, as vias por qual isso tudo ocorre, não são tão elucidadas, não são tão claras ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas foi um trabalho muito interessante que já deu um norte totalmente diferente pra gente. Bom, agora a gente já sabe que a resposta glicêmica varia de pessoa para pessoa. Porém, eu vou trazer para vocês 3 formas que com certeza vão atenuar o pico glicêmico pós-refeição. Então, quando você come um pão francês sozinho, ele vai ter uma resposta. Se você comer um pão francês com queijo, ovo, depois comer um iogurte com frutas e granola, vai ter outra resposta totalmente diferente. Quando você adiciona proteína, fibra, gordura na sua refeição, tudo isso vai retardar o esvaziamento gástrico, lentificando a digestão. Ou seja, a digestão daquele pão não vai ser feita de forma muito rápida e não vai ocasionar um pico de glicemia. Quando você faz isso, é uma estratégia bem simples e que dá muito certo para você não ter o pico de glicemia no seu sangue. Porque às vezes não é tão interessante para determinadas pessoas, para determinados casos, mas é sempre bom a gente fazer refeições mais completas, até para evitar que sinta fome daqui a 20 minutos, daqui a 30 minutos, por exemplo. Isso, mais um vídeo finalizado. Espero muito que tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Agora eu vou trazer vídeos aqui semanalmente. E se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo, vou responder a todo mundo. Até a próxima, gente. Tamo junto.